Boa noite, o nosso grupo ficou responsável pela NR de número 23, e ele é composto por mim, Camille Silva, pela Landa Genésio, pela Bárbara, pela Ellen e pela Luísa. E vamos lá a norma regulamentadora de número 23. Aspectos gerais da norma. O que ela é? Do que ela se trata? Ela é a norma do Ministério de Trabalho e de Emprego que traz diretrizes relacionadas à proteção contra incêndios no ambiente de trabalho. Então, ela vai trazer essas diretrizes para poder guiar as pessoas no momento que houvesse acidente. A empresa vai estar preparada para poder guiar as pessoas para que hajam menos percas, menos problemas relacionados a esse incêndio. Na NR de número 23, é estabelecida a necessidade de adoção de medidas preventivas para poder assegurar que todos os trabalhadores eles estejam seguros ou que eles possuam um meio de sair daquele ambiente de trabalho caso aconteça algum tipo de incêndio nesse ambiente de trabalho deles. Então, já é meio que medidas preventivas da própria empresa. É a norma que regulamenta isso. E essa é uma das NRs, das normas regulamentadoras, mais sucintas, porém não a menos importante, não deixa de ser importante de forma alguma. E ela também é importante para poder assegurar a certificação da ISO 45001, que é o Sistema de Gestão de Segurança e de Saúde Operacional. A INE 23 faz uma série de especificações, das quais nós vamos destacar algumas delas. Quanto às saídas de emergência, é essencial que elas estejam não apenas em quantidade suficiente, de acordo com as dimensões de cada estabelecimento, mas que elas sejam também devidamente sinalizadas com luzes ou com placas de fácil interpretação. Outro aspecto é que podem haver nas saídas de emergência trancas, equipamentos que tranquem essas saídas, mas esses equipamentos eles devem estar voltados para o lado interno, de forma que os colaboradores possam, em caso de emergência, abrir facilmente sem a ajuda de terceiros que sejam do lado externo do estabelecimento. Também é importante que sejam feitos periodicamente exercícios de combate, de treinamento de combate ao incêndio por profissionais devidamente qualificados para fiscalizar e promover tais treinamentos. Quanto aos pontos de captação de água, é essencial que eles também sejam periodicamente fiscalizados e conferidos para que assim que forem solicitados, eles possam funcionar sem nenhuma dificuldade. Por último, vale ressaltar que é de responsabilidade do empregador fornecer informações necessárias e treinamentos para os seus colaboradores para que eles sejam qualificados e estejam habituados com essas situações e saibam reagir a essas situações de emergências. A NR23 ela também estabelece uma tabela com a quantidade de extintores de cada tipo suficiente para que se constitua o que se chama de unidade extintora, porque isso varia de acordo com cada substância extintora. Por exemplo, um extintor com uma capacidade de 10 litros de espuma constitui uma unidade extintora, e assim sucessivamente, como mostrado aí na tabela. Vou falar sobre o que os profissionais devem exercer de acordo com a RDC 23. Na RDC, fala sobre a importância de serem feitos exercícios de combate a incêndio. Esses exercícios devem ser oferecidos pelo empregador. Para além desses exercícios, devem existir alarmes que avisem caso venha acontecer um incêndio. Para além disso, também deve dispor de equipamentos de combate ao incêndio. Esses exercícios, o qual eu falei, eles devem ser feitos de maneira meio que de surpresa. Não, a equipe geral da indústria, as pessoas que trabalham na indústria não devem saber. E esse treinamento ele deve ser executado por alguém capacitado, ou um bombeiro, ou alguém que fez o curso de preparação da segurança do trabalho para isso. O principal objetivo desses exercícios é não causar histeria nas pessoas que trabalham na indústria e também para que as pessoas, caso venha acontecer um incêndio, as pessoas que trabalham na indústria possam sair de maneira tranquila e com segurança.
Tipos de incêndio. Os fogos eles podem ter diferentes classificações. Na classe A são aqueles materiais que são de fácil combustão e eles têm a propriedade de queimarem na sua superfície e na sua profundidade. Eles vão deixar resíduos e a gente tem como exemplo madeira, papel, fibra. Nos de classe B são considerados inflamáveis aqueles produtos que queimam somente na sua superfície e eles não vão deixar resíduos. Então, óleo, graxa, verniz, gasolina. No C, ocorrem equipamentos elétricos energizados como motores, transformadores, fios. Nos de classe D, a gente vai ter os elementos biofóricos como o magnésio e o titânio. Água sob pressão. Nos estabelecimentos industriais de 50 ou mais empregados, deve haver um aprisionamento conveniente de água sob pressão, e ele é usado para extinguir os começos de fogos de classe A. Essa água ela nunca deve ser empregada nos fogos de classe B, salvo quando pulverizada sob a forma de neblina, nos fogos de classe C, salvo quando se tratar de água pulverizada, e em hipótese alguma deve ser usada nos fogos de classe D. Em todos os estabelecimentos, mesmo os que tiverem chuveiros automáticos, por exemplo, é necessário que se tenha os extintores portáteis. Eles são aparelhos que têm que ser apropriado à classe do fogo de cada um. Então, a gente tem o extintor espuma, que ele vai ser usado nos fogos de classe A e B, o extintor tipo de dióxido de carbono, que ele é usado preferencialmente para a classe B e classe C, mas também pode ser usado para apagar os fogos de classe A no seu início. O extintor químico seco ele deve ser usado nos fogos de classe B e C, mas quando eles tiverem um pó químico especial para cada material, eles também podem ser utilizados nos fogos de classe D. O extintor tipo água pressurizada ele deve ser em fogos de classe A, com uma capacidade variável de 10 a 18 litros por aí. A gente também pode ter, sim, outros tipos de extintores portáteis, mas eles só vão ser admitidos como prévia autorização da autoridade competente em matéria de segurança e de trabalho. O estudo de caso que eu pesquisei foi feito pelo Matheus Gonzalez Domiciano. Ele fez o estudo com o objetivo de analisar a norma 23 no contexto de indústria de alimentos. Ele usou uma indústria de alimentos de pequeno porte em São Paulo para fazer esse trabalho. E ele estava lá para analisar o que estava de acordo com a norma 23 e o que não estava de acordo. Sobre o estudo, segundo a Secretaria Pública de São Paulo, em 2016 ocorreram 3.288 incêndios em indústrias de alimentos. E esses tipos de incêndios são causados por vários fatores, só que leva o risco ao trabalhador e perdas para o patrão. Assim, essa pesquisa teve como objetivo analisar se a empresa estava dentro das normas, dentro da norma 23. A metodologia que o Matheus usou para analisar foi de checklist do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. O resultado que ele obteve foi que ele observou que os dois extintores que tem aí na imagem, que os dois extintores, um estava com a data de validade vencida e o outro estava com lacre de segurança rompido. E não havia placa de sinalização para as rotas de fuga. Essas foram as duas coisas que ele observou que estavam fora da norma. Mas uma que estava dentro da norma é que as portas, como tem aí na imagem, estavam de acordo com a metragem de 120 metros com a distância a ser percorrida da saída menor do que 120 metros. Então, estava de acordo com a norma. E a largura também compatível com a requerida. Então, a conclusão que teve foi que a empresa estava adequada às normas de saída de emergência, as portas estavam com a metragem certa, só que eles vão ter que colocar as placas de sinalização para as rotas de fuga e trocar os dois extintores de incêndio. Então, foi isso que ele analisou e esse foi o estudo de caso que eu encontrei para mostrar o contexto da norma 23.